capítulo de número 18, onde é o tema, né, desta campanha, do versículo 1 até o versículo 8, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por muito tempo, não a quis atender. Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor Jesus: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém? Amém. Glória a Deus. Esta campanha, né, está baseada exatamente nessa passagem, né? Especialmente no versículo 7, né? O versículo 6, versículo 7 e 8, né? Quando Jesus chama ali aquelas pessoas que estavam ouvindo, entre ele e os seus discípulos, dizendo, né? Atentai ao que diz esse juiz iníquo, atenta para o que ele diz e o que ele fez, né? Ele disse: como não fará justiça o vosso Pai aos seus escolhidos? Eu vos afirmo que depressa lhe fará justiça aos seus filhos, que dia e noite clamam por ele, embora pareça demorar, tardio, mas ele vai responder. Amém? Glória a Deus. O Senhor Jesus começa a falar conosco ou com os seus discípulos, mas hoje está falando com nós aqui. Amém? Sobre o dever de orar sempre, sem esmorecer, ou seja, nunca esmorecer. Nós precisamos estar sempre orando, buscando a presença do Senhor firmemente. Por isso nós precisamos até mesmo de estar baseado na palavra de Deus, para nós buscarmos a Deus, para nós não desanimarmos, porque há muitas vezes, há muitos dias, nós estaremos orando em alta, estaremos orando com toda a força, convicção. Nós estamos talvez até vendo com os nossos olhos físicos algumas mudanças, algumas coisas acontecendo, e isso nos impulsiona a orar e acreditar. Quando a gente está vendo que algumas coisas estão mudando, a gente fica forte. Deus está ouvindo, Deus está agindo, Deus está operando, e nós ficamos sempre, um gás a mais para as nossas orações. Mas tem muitas vezes, em alguns momentos, que a nossa oração nós não vamos encontrar ali gás para orar, porque nós vamos ver que parece que a situação, em vez de melhorar, ela começou a piorar. Amém? Amém. E sabe que bem na verdade, quando nós começamos a orar, quando temos uma causa e começamos a orar por aquela causa, quando Deus começa a agir, quando você mexe no mundo espiritual em relação àquilo, parece que ela fica mesmo mais complicada. Parece que ela fica mais complicada. A verdade é porque você está mexendo naquilo. A verdade é porque você agora está querendo tomar o controle daquela situação, e aquele que o detém aquilo não quer liberar, e por isso há esta batalha, este confronto, e parece que as coisas ficam pior. Mas a verdade não é essa. É que todo perdedor, você vê que até mesmo, né, quando alguma coisa está se perdendo, ele agarra com todas as suas forças. Até mesmo os animais, né, quando eles estão morrendo, dando seus últimos suspiros, né, talvez no matador, você vê que eles faz mais força. Isso é porque o inimigo, ele começa a perder e ele faz tantas forças. E aí às vezes a gente não está vendo que ele está fracassando, mas ele está na última unha dele. Muitas vezes nós ficamos desanimados,
Parece que agora as coisas estão pior, mas não, é aí que devemos permanecer naquilo que o Senhor falou, que Ele responde oração. Amém? Deus responde oração. Deus responde oração. Glória a Deus. Aleluia. Porque o desejo de Deus é conceder que nós vivemos em prazer. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do vosso coração. Amém? Glória a Deus. E a oração é um dos meios. Mas Jesus está falando sobre o dever de orar. E como sempre Ele conta parábolas, para fixar aquilo que Ele está dizendo, aquilo que Ele quer dizer, aquilo que Ele está falando. Ele conta essas parábolas, para que as pessoas então viessem não esquecer daquilo que Ele está falando. Essa é uma tática maravilhosa que o Senhor Jesus usou e que nós deveríamos achar uma forma também de sempre estar usando. Muitas vezes as pessoas, quando a gente usa aí uma ilustração ou uma parábola, nós usamos ali uma metáfora, alguma coisa assim, as pessoas não esquecem daquilo que você falou por causa daquela parábola que você contou. E Jesus sempre fez isso. Amém? Glória a Deus. Mas a questão é que Ele quer nos ensinar algo, ensinar para os seus discípulos e ensinar para nós. Não é o caso apenas de falar, vocês precisam orar. Vocês têm que orar. E aí a pessoa se levanta, como eu disse, em oração fervente. Mas depois ele tem algum problema e ele dá uma fracassada e diz, Deus não vai me ouvir, Deus não está me ouvindo. Não adianta insistir. Essa não é a verdade. Amém? Amém. Então ele fala sobre algumas coisas que poderia acontecer em meio a esta causa que nós vamos apresentar. E quando nós temos uma demanda, você tem uma demanda para apresentar, então ele coloca, falando, havia uma cidade, um certo juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Ele não respeitava, embora ele era autoridade ali, constituída ali, mas ele não temia Deus e ele não respeitava homem nenhum. E aí ele diz, havia também naquela cidade uma viúva que vinha ter com aquele homem, dizendo para ele, para que ele pudesse julgar a causa dela contra o adversário dela. E este homem, então, a Bíblia diz, por muito tempo, versículo 3, e por algum tempo não quis atender. Por algum tempo. Aí ele mostra um panorama, uma visão completamente diferente uma coisa de outra, difícil de acontecer. Por quê? Porque tem um homem que não teme a Deus. Um homem que não teme a Deus, como é que ele é? E nem respeita outro homem semelhante a ele. Ele tem um sentimento superior, ele se acha Deus, ele é maior do que todo, ele é arrogante, ele é orgulhoso, ele olha todo mundo de cima para baixo. Amém? Amém. Ele é um homem orgulhoso. Não há nada que pudesse falar por aquele homem. Talvez ele olhasse um sentimento de perda ou de fraqueza daquela mulher ou de qualquer pessoa e dizer, eu vou compadecer. Ele não tem isso, ele não teme a Deus. O seu coração é endurecido, é cruel. E por outro lado, Jesus disse que havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente vinha com uma causa, dizia para ele, julga a minha causa contra o meu inimigo. Amém? Amém. Agora veja a fraqueza por este lado. Naquela época, se pensasse, e ele estava falando para judeu, para o discípulo, a pessoa quando era viúva, ela não tinha valor algum, não tinha valor, ela não era ouvida. E muitas vezes, quando ela era viúva, e principalmente se ela não tivesse filho, era tomado, confiscado o que ela tinha. E talvez seja essa a questão que ela está pedindo. Eu quero que você julga a minha causa contra o meu inimigo. De repente ela é uma viúva e o pessoal veio para confiscar as coisas que ela tinha. E ela não tem condições de se opor contra aquele inimigo. Ela não tem recurso, nem mesmo para pagar o advogado, para pleitear essa causa, ir até esse juiz e falar com ele de nível para nível. Não, ela não tem. Ela não tem. Então, talvez ela está perdida, ela não tem, aos olhos da sociedade da época,
tinha valor nenhum. Amém? Amém. Mas o que Jesus está dizendo é como é difícil para esta mulher. E esta mulher sabendo, ela sabe que é difícil, ela sabe que este homem não iria atender ela fácil. E parece que ela não vai nem para os tribunais. Parece que ela vai na casa deste homem, desse juiz. E parece que é ali que ela vai lá incomodar ele. Amém? Amém. E por muito incomodar, por muita insistência, este homem decide então, com muito orgulho, não foi por maldade, foi por orgulho. Ele mesmo confessa: eu não temo a Deus, não respeito homem algum, mas eu vou julgar a causa desta mulher, para que ela não venha me molestar. Amém? Amém. Mesmo diante do orgulho, ele julgou a causa daquela mulher. Amém? Amém. E Jesus então diz aos discípulos, diz para nós: considerai o que diz esse juiz iníquo. Glória a Deus. Glória a Deus. Considera, ele é autoridade e ele não quer, não respeita Deus, não teme a Deus, não respeita homem nenhum. Mas ele é incomodado pela insistência desta pobre viúva. Ele é incomodado. Ele vê que esta mulher não desiste. E não era medo da mulher, obviamente, que ele não tinha. Não, mas era porque todos os dias talvez essa mulher ia lá: seu juiz, julga minha causa contra o meu inimigo. Julga minha causa. Todo dia falando. Glória a Deus. Glória a Deus. E Jesus disse: acautelai, ou prezai, considerai no que diz a esse juiz. Ainda sendo assim, ele julgou a causa. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado defendê-los? Aleluia. Aleluia. Deus vai fazer os seus escolhidos. Aqui há uma diferença, porque esse juiz, esta autoridade, este homem que pode julgar causa, que pode dar dano para essa pessoa, ele é uma pessoa soberba, ele é uma pessoa mau. Mas aqui agora é apresentado outro juiz, que por natureza é amor, por natureza é justiça, por natureza é bom, é Deus. Glória a Deus. E por outro lado, esta mulher não era nada daquele juiz e não era nada diante da sociedade. Por outro lado, aqui ele está dizendo: Deus não fará depressa os seus escolhidos. Aleluia. Eu e você somos escolhidos de Deus, escolhidos para estar aqui nesta noite, escolhidos para a salvação. Fomos chamados para a salvação, fomos escolhidos para ser filhos. E como filho, nós temos direitos, por ser filho, de receber as bênçãos de Deus. Aleluia. Aleluia. Mas tem que haver uma perseverança. Não posso ser liviano de forma nenhuma de dizer ao ser humano: você entrou aqui agora e hoje mesmo os seus problemas serão todos resolvidos. Não posso. Mas pode ser. Glória a Deus. Pode ser, mas pode não ser. E é isso que Jesus estava preparando aqueles que estavam ouvindo. Veja que ela enfrentou alguma dificuldade, mas ela não desistiu. Ela permaneceu batendo lá na porta: julga a minha causa contra o meu inimigo. Assim talvez hoje eu e você temos uma causa para apresentar diante do Senhor. Oxalá que hoje mesmo nós saiamos daqui com ela toda resolvida, mas às vezes pode não sair, e isso não quer dizer que Deus não está com você, não te ouviu a sua oração. Aleluia. Porque muitas pessoas, biblicamente, enfrentaram essas situações. O que Jesus estava dizendo: se hoje você sair daqui, você não vê o seu milagre, não pare, continue como esta viúva fez. Porque o juiz que está julgando a sua causa não é iníquo, não é perverso, não é mau, não é desrespeitador. Pelo contrário,
Ele entende a sua causa, sabe da sua necessidade. E muitas vezes a gente diz: e se sabe por que então em um piscar de olhos falar de Deus não acontece? Deus está preparando o seu coração e o meu coração. Amém? Porque nós seres humanos temos um problema que vem de fábrica, né? Somos orgulhosos. E dia após dia nós estamos se arrependendo para que esse orgulho seja tirado, seja quebrado. Amém? Glória a Deus. E esse orgulho, cada dia ele vai sendo quebrado pela fé. Amém? Pela fé. Glória a Deus. E a Bíblia fala, até mesmo uns versículos atrás aqui, aonde havia um lugar que Jesus passou e havia ali 10 leprosos, e Jesus passou por ali, e eles de longe gritaram: ei, Jesus, tem misericórdia de nós, purifica-nos. E Jesus disse para ele que vai e mostra para o sacerdote. Não sei porquê, se foi fé ou não destes homens, mas eles saíram em direção aos sacerdotes, e não tinha acontecido absolutamente nada com eles. Mas eles vão caminhando, de acordo com que eles vão caminhando, eles olham, eles estão curados. Amém? Eles estão curados. De repente, é como se fosse hoje, se eles estivessem aqui, e assim como você e eu apresentando esta causa para Jesus, e nós vamos sair daqui e a gente recebe a palavra: Deus ouviu sua oração. Se Ele ouviu, Ele vai conceder. E de repente nós caminhamos uma manhã e nós não vimos, mas talvez depois do amanhã nós olhamos e estamos vendo. Amém? Outras pessoas, outro leproso, disse para Jesus: se tu queres, tu pode me tornar limpo. Ele disse: quero, seja limpo agora. E imediatamente ele foi limpo. Mas há situações que precisa de perseverar, que precisa de manter a fé. Amém? Que precisa de manter a fé. Glória a Deus. Não é porque não aconteceu que nós, ao nosso tempo, porque Jesus está falando aqui que depressa Deus vai responder e fazer justiça pelos seus, embora pareça demorado. Amém? Para nós sempre é demorado, não é verdade? Nós, principalmente nesse tempo agora, da velocidade de todas as coisas, nós queremos tudo para aquele momento, não é? Antigamente, o telefone era só, né? Não vamos pensar antigamente, vamos pensar um tempo mais, né? mais próximo aí. Era só o telefone fixo em casa, né? E todo mundo aguardava a pessoa chegar do serviço para ele ligar para aquela pessoa, não é? Não ligava antes, sabia que não ia ter ninguém talvez naquela casa, e ele esperava aquela pessoa chegar. E hoje como é que faz? Quando você liga para alguém no telefone celular e ele não atende naquela hora, como é que você fica? Por que não atende? O César não gosta de atender telefone, tem que insistir, tem que ser longânimo com ele. Glória a Deus. Então, nós somos agora imediatistas, e o Senhor está dizendo: ainda que pareça demorado em defender vocês, mas, agora imagina uma coisa, Jesus está dizendo que Deus fará depressa, embora pareça demorado em defendê-lo a sua causa. Mas mesmo que pareça demorado, mesmo que pareça que as coisas não estão acontecendo, mesmo parece que o inimigo vai estar afrontando e parece que ele vai vencer, Deus está dizendo que Ele vai defender a causa. E enquanto Ele não defender a nossa causa, o inimigo não terá poder de destruir nem a mim, nem a você. Amém? Porque se fosse possível aí, Ele estenderia as mãos imediatamente e nos salvaria, julgaria esta causa imediatamente. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então algumas pessoas oraram por longo tempo. Isaac orou por 20 anos por Rebeca para que ela tivesse filhos. 20 anos. Eu não estou dizendo aqui, trazendo
ao seu coração, dizer, o Senhor vai demorar muito. Não é isso. Estamos dizendo aqui como exemplo. Ele orou 20 anos. Deus estava preparando. Tanto que o Velho Testamento, Deus é conhecido como quem? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Amém? Amém. Agora o Novo é conhecido como Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A quem nos salvou. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Abraão também orou por longo tempo. E eu quero rapidamente aqui mostrar para você um contraste também sobre Elias. No livro de, está passando aqui? 1 Reis, no capítulo de número 18, o versículo 43. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo de número 18. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Antes eu quero mostrar o 37 para você. Versículo 37 do 18. Elias vai fazer uma oração. Como eu disse, há coisas que é imediatamente e há coisas que é demorar. E nós precisamos entender isso pela fé, para não desistir. Responde-me. Isso aqui é uma oração que Elias vai fazer, para que Deus vai responder de uma forma fenomenal. O fogo vai descer dos céus à vista das pessoas. E como é a oração dele? Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração. O versículo 38. Então caiu fogo do céu e consumou o holocausto, a lenha e tudo mais. Amém? Amém. Que oração curta essa! E Deus respondeu. Amém? Mas a Bíblia também diz aqui no versículo 43, disse que Elias agora, depois de ter orado incessantemente para que não houvesse chuva durante 3 anos e meio, não houve chuva, e aqui ele está orando incessantemente também para que volte a chuva agora. Amém? Esse mesmo homem que orou apenas poucas palavras, agora ele está orando ali no monte. O 43 vai dizendo aí, né, que ele vai, começa a orar, e aí ele fala para o seu moço, vai lá onde vê os céus do lado do mar, vê se há uma nuvem. Um homem vai lá e diz, não tem nuvem nenhuma lá, e ele volta e 7 vezes isso, até que o menino vai lá, o seu servo, e olha e vê que havia uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas o que é isso? Para alagar, para chover, uma terra que está sedenta, seca. Então ele diz, basta, vai chover. Amém? Glória a Deus. Aí por que então que essa chuva demora tanto? Por que Deus então está esperando tanto, está fazendo esse homem passar por esse momento tanto de oração? Talvez também a mesma coisa, para preparar o coração dele. Amém? Para preparar o coração dele, porque ele ia passar por algumas lutas, que ele precisaria entender que algumas coisas também tinham um processo a se passar. E olhando assim, parece, apenas digo que parece, que ele não entendeu muito, porque logo ele não foi tão brilhante como das outras vezes. Amém? Amém. O livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18, é o contraste disso, quando Tiago está falando que Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos. Quando ele diz sentimento, ele diz que é o mesmo medo que muitas vezes você enfrenta, o mesmo medo que eu tenho, o medo que você tem, talvez até a dúvida que você tem naquele momento de dificuldade que você está ali. Mas ele chama a atenção que este homem, mesmo tendo esse sentimento humano como nós, ele orou, refalando sobre essa passagem que acabamos de ler, ele orou insistentemente, ali a instância, mas é insistentemente para que não chovesse, né? E aí depois o 18, ele diz que orou também, né? Da mesma forma para que chovesse, e Deus ouviu.
a sua oração. Amém? Glória a Deus. Deus ouviu a sua oração. Então devemos orar insistentemente, não desistir, não parar de orar, não desanimar. Vai ter momento que você não vai ter força, talvez, para orar, para apresentar aquilo, mas esteja baseado na palavra do Senhor. Amém? Esteja baseado na palavra do Senhor. Eu termino com um versículo aqui de 1 João, capítulo 5. Louvado seja Deus. Aleluia. Joana vai preparar um menino que vai colocar aí, em nome do Senhor Jesus. Capítulo 5. Eu vou ler, era o versículo 15, mas eu vou ler desde o versículo 14. Amém? 1 João. Essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então Ele ouve as orações. Agora que sabemos que Ele ouve, o próximo verso 10, né? E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém? Isso é João falando, confirmando. Eu vos asseguro que Ele ouve a nossa oração e que se Ele ouve, estejamos certos do que Ele vai conceder. O mesmo que Jesus falou, eu vos asseguro que Deus vai julgar a causa depressa. Amém? E aí no final do versículo 8, ele coloca ali uma provocação para mim e para você. Amém? O versículo 8 aqui de Lucas, né? Ele diz: eu digo-vos que depressa Ele fará justiça, contudo, aqui a provocação, contudo, quando o Filho do Homem quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém? Essa é a provocação. Nós sabemos que Ele ouve, nós sabemos que Ele pode fazer, e essa é a vontade dEle. Aí Ele diz: eu vou mover, e a hora que eu mover, eu vou em direção de você, eu vou achar fé. Trocando por outras palavras, eu vou achar você nesse mesmo desejo, com essa mesma pegada, com isso no seu coração fortemente. Não foi uma coisa apenas que eu clamei um dia, depois eu vi que não ia acontecer, então eu parei de orar. Eu esqueci dessa situação, eu esqueci disso que eu pedi. Não, quando Ele vier, quando Ele responder, Ele tem que achar nós com esse mesmo desejo. Amém? Como o pastor hoje fez um vídeo lá, né, sobre Ana. Amém? O desejo estava forte, estava ardente no coração dela, queria um filho, e o Senhor veio e achou fé no coração dela. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, neste momento nós agradecemos a Ti pela oportunidade de estar aqui ouvindo a Sua palavra, de estar louvando o Senhor, pela oportunidade de estar desfrutando, Senhor, da Sua palavra que nos afirma que depressa o Senhor fará justiça pelos Seus escolhidos, que clamam dia e noite, e aqui estão eles, Senhor. Obrigado por esta oportunidade da comunhão de uns para com os outros. Obrigado, Senhor, por Tua presença. Leva o Teu povo em paz, conduza por um caminho fiel e verdadeiro. Jesus Cristo, este caminho, concedendo uma boa noite, um bom sono e um despertar feliz para cada uma dessas pessoas, derramando cura sobre o lar de cada pessoa e livrando, Senhor, desse vírus que está aí, Senhor, dessa gripe, dessa tosse, da pneumonia e de todos esses vírus, Senhor, seja agora detido na casa de cada um dos Seus filhos, em nome de Jesus. Que a paz, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja.